Salve, salve galera! Vamos para a resolução da tarefa do módulo 23. Bom, na primeira questão tinha um bloquinho de massa 4 kg, portanto peso 40 newtons, sendo puxado por uma força de 50. Ele fala que adquire uma aceleração vertical para cima e eu quero saber qual é o valor dessa aceleração. Mete o Francisco, meu amigo, o 50 está a favor da aceleração, entra mais, o 40 está ao contrário, entra menos. A massa ele te deu era 4, aí você encontra uma aceleração de 2,5. Tá bom? Na próxima questão que tem um garoto, uma pessoa aí, sendo suspensa por uma cordinha. Tá bom? Então vamos lá? Tem corda de um lado, corda do outro. Tudo que puxa para cima, tração mais tração, duas tração. É igual a tudo que puxa para baixo, que é o peso do garoto. Isso aqui, ó, seria o equilíbrio na pessoa. Agora vamos fazer o equilíbrio lá na polia. Vamos lá? Ó, a corda puxa o menino para cima, a corda puxa a polia para baixo. Ok? Como a corda é a mesma, a tração é a mesma. Como a polia está paradinha, 2 tesão para baixo tem que ser igual a 2 tesão para cima, para poder equilibrar. Tá bom? Então as forças que puxam a polia para baixo, 2 tesão. A força que puxa a polia para cima seria o TB, que é a tração nessa outra cordinha. Tá bom? Então a gente chega à seguinte conclusão. Ó, 2TA igual a mg e 2TA igual a tesão. Então a gente chega à conclusão que o mg é equivalente à tração B. Ok? E a gente pode fazer o seguinte. Tá vendo esse 2 aqui que estava multiplicando? Esse 2 que estava multiplicando desce dividindo. Ok? Aí a gente chega a essas duas relações e isso está lá na tua alternativa A. Ok? O segredo era fazer o equilíbrio da pessoa e depois o equilíbrio na polia. Bom, a questão 451 é uma questão parecida, só que agora a cordinha ela está inclinada. Como a cordinha está inclinada, você vai ter que decompor em TY e em TX. Como o sistema está equilibrado, TX para a direita cancela TX para a esquerda. Então a gente pode estudar só o equilíbrio vertical. Puxa para cima TY mais TY dá 2TY. Puxa para baixo o peso do cidadão aí. Tá bom? Para você encontrar o TY, a gente tem que jogar essa tração aqui, ó, inclinada na vertical. Se a gente jogar essa tração na vertical, a gente sobe sem o ângulo a gente usa seno. Não esquece disso. Sem o ângulo, seno. Tá bom? Aí o 2 e o seno multiplicavam, desce dividindo. Ó, esse resultado aqui já apareceu em aulas anteriores. Presta atenção. Quando você tem um ângulo grande, divide por seno grande, o resultado da continha é pequeno. Então, na situação que tem a maior inclinação em relação horizontal, vai ter a menor tração. Isso acontece na figurinha C. Agora, vamos fazer o contrário. Quanto menor a inclinação em relação horizontal, divide por seno pequeno. Quando divide por coisa pequena, o resultado da conta dá grande. Então, a tração C é menor que a tração B, que é menor que a tração A. Tá certo? Em especial, lá na situação A, na situação C, acontece o seguinte. Esse angulinho que eu estou chamando de θ era 90. Isso significa que a cordinha está de pé, ok? Então aqui é 90, ó. Aí não precisa nem decompor, né? Então você tem TC mais TC é 2TC igual peso. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão. O TC é o peso dividido por 2. Ok? Isso está na sua alternativa D de dado. Bom, a próxima questão 453, dela, aqui ó. Primeiro vamos fazer a questão 447, tá? Eu quero saber qual é a maneira mais eficiente aí de puxar esses bloquinhos. Vamos lá? Ó, tá vendo nessa primeira situação aqui? Como a cordinha é a mesma, a força tensora nela é a mesma. A força de tração é a mesma. A força de tração é a mesma. A força de tração é a mesma. Ah, então aqui não tem muita vantagem não, viu?
Então, a própria força que você aplica é a força que é transmitida. Tá bom? Agora, vamos ali na segunda situação. Ó, aqui na segunda situação, nós temos algumas polias móveis. Isso é interessante. É interessante porque elas podem multiplicar a força aplicada. Então, vamos lá. Ó. Aqui a cordinha mesma, aqui a cordinha mesma, ela dá uma laçada nessa segunda polia aqui, ó. Beleza? Bom, então como eu tenho cordinha esticada, se eu tenho um F de um lado, eu tenho um F do outro. Tá bom? Portanto, puxando essa polia aqui para cima, eu tenho dois Fs, tá? Então ela tem que ser puxada aqui para baixo, ó, com dois Fs também. Se ela é puxada para baixo com dois Fs, ela puxa para cima com dois F. Como a cordinha mesma, eu tenho dois Fs aqui. A terceira e última polia, ela também está equilibrada. Então eu tenho dois Fs para cá, dois Fs para cá. Já que ela está equilibrada, 4F para cima e 4F para baixo. Já que ela foi puxada com 4F para baixo, pela terceira lei, ela puxa com 4F para cima. Então aí eu vi vantagem. Enquanto eu aplico F, eu consigo uma multiplicação da força por 4. Isso é interessante para que a gente faça menos esforço. Tá bom? Agora, olha aqui nessa situação aqui, ó. A cordinha é a mesma. Então, não vi vantagem nenhuma aqui. Aplica F e a força distribuída lá no final acaba sendo F. Tá bom? Portanto, a maneira mais eficiente é a da figurinha 2. Isso aí está na sua alternativa B de bola. Tá bom? Daria para você fazer por formulinha também. Ó, a gente pode falar que a força transmitida é igual a força aplicada dividido por 2 elevado a n. Tá. O que é esse n aqui? É o número de polias móveis. Tá certo? Ó, então vamos ver quem vai ser a força transmitida. A força aplicada é a força F, 2 elevado a n. Vamos ver quem é o n. N é o número de polias móveis. Uma polia móvel, duas polias móveis. Opa! 2 elevado a 2 acaba dando 4. Ok? Então esse 4 aqui, ele divide, ele sobe multiplicando. Então a força aplicada, ela fica multiplicada por 4. Ok? Então, mais uma forma aí de você resolver essa questãozinha, utilizando a formulinha. Eu aconselho que você não faça com a fórmula, porque às vezes você esquece a fórmula, às vezes você não coloca a força direito, tá bom? Ó, mais uma questãozinha que envolve sistemas de polias. Ó, olha aqui nessa primeira figurinha. Apliquei uma força F1 aqui, enquanto a corda é a mesma, a tração é a mesma. Então eu dou uma laçada com a corda aqui por baixo, ó. Tá vendo? Então, já que aqui tem corda e aqui tem corda, já que a corda é a mesma, aqui é F e aqui é F. Polia equilibrada, tudo que puxa ela para cima, 2 Fs, é igual a tudo que puxa ela para baixo, 2 Fs. Como a cordinha é a mesma, ó, eu laço essa outra aqui por baixo, fica 2 Fs de um lado, 2 Fs do outro. Polia equilibrada, 4F para cima, 4F para baixo. Como a cordinha aqui é a mesma, ó, já que essa última polia foi puxada com 4F para baixo, ela puxa com 4F para cima. Bloquinho equilibrado, tudo que puxa para cima, 4F, é igual a tudo que puxa para baixo. Ok? Então, 4 vezes o F1 é igual ao peso. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos ver nessa outra situação aqui, ó. Vamos ver nessa outra situação. Ó, então aqui, ó, a força aplicada ficou multiplicada por 4. Isso é interessante porque você consegue uma vantagem maior aí, tá bom? Agora vamos fazer assim, ó. Tá vendo essa força aqui?
ele chamou de F2. Enquanto a cordinha é a mesma, a força é a mesma. Enquanto a cordinha é a mesma, a força é a mesma. Enquanto a cordinha é a mesma, a força é a mesma. Laçou aqui por baixo. Então eu tenho F2 de um lado, F2 do outro. Polia equilibrada. 2 Finhos para cima, 2 Finhos para baixo. Quem puxa é puxado. Se ela foi puxada com 2 Fs para baixo, ela puxa com 2 Fs para cima. Tá bom? Pezinho aqui está equilibrado. Tudo que puxa ele para baixo, peso é igual a tudo que puxa ele para cima. 2 Finhos. Tá bom? Então, aplicando uma força F, eu consigo multiplicá-la por 2 lá no final. Bom, então a gente chega à seguinte conclusão. Ó. A gente chega aqui. 4F1 é igual ao peso. 2F2 é igual ao peso. Então, a gente chega à conclusão que 2F1 é equivalente a F2. Tá? Se você igualar essas duas aqui, ó, você chega rapidinho a essa conclusão. Quer ver? Ó? 4F1 é igual ao peso. Só que o peso é igual a 2F2. Esse 2 que multiplica, desce dividindo. 4 dividido por 2 dá isso aqui. Ó. Tá bom? Então, a alternativa que nos atende aí é a alternativa B de bola, que diz que o F2 tem que ser o dobro do F1. Tá bom? Você viu que os exercícios, eles acabam tendo aí o mesmo jeitão, né? Eles têm uma estrutura meio parecida. Ó, agora vamos para a questão 449, que é uma questão parecida com as outras também, tá? Ó, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um bloquinho B e ele está penduradinho aqui, tá? Bom, como eu estou em equilíbrio, tudo que puxa ele para cima é igual a tudo que puxa ele para baixo. Beleza, corta. Ó, como a cordinha é a mesma, a força tensora é a mesma. Ela dá um laço aqui por baixo, ó. Então fica tesão mais tesão, 2 tesão para cima. Para ela ficar paradinha, 2 tesão para cima, 2 tesão para baixo. Como a cordinha aqui é a mesma, ó, esse 2 tesão chega aqui. 2 tesão de um lado e 2 tesão do outro. Tá bom? Então aqui vai ficar ao todo, puxando essa daqui para cima. 2 mais 2 tesão dá 4 tesão para cima. Se ela está equilibradinha, 4 tesão para baixo. Tá bom? Se ela é puxada para baixo, ela puxa para cima com 4 tesão. Então, para o corpinho lá ficar equilibradinho, tudo que puxa ele para cima é igual a tudo que puxa ele para baixo. Ou seja, 4 tesão é igual ao peso de A. Bom, esse aqui é o meu sisteminha. Como eu já descobri que o tesão é equivalente ao peso do B, eu posso substituir aqui, ó, uma equaçãozinha na outra. Aí, no lugar de colocar o tesão, eu coloco aqui, ó, o peso do B. Aí o 4 multiplica, desce dividindo. O peso do A era 340, dividido por 4, acaba dando 85. Tá bom? Questão muito boa, questão bonitinha. Ó, essa daqui eu já tinha feito antes, né? É a questão 450, tá aqui. Essa daqui eu também já tinha feito antes. Questão 451, tá aqui. Agora, vamos para a questão 453. Vamos lá para a questão 453. Ó, nessa questão aqui, ele quer saber de quanto tem que ser o pezinho do bloco A, o pezinho do bloco B, para que o bloco A fique na iminência de perder o contato. Vamos lá? Primeira coisa, ó. Vamos colocar as forças que estão atuando aqui? Lá vai, hein? Ó. O peso do B está sendo puxado para baixo. O corpinho B está sendo puxado para baixo. Como existe um equilíbrio aqui, né? A cordinha puxa ele para cima. Tá bom?
Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar pelo A. Começar pelo A, porque fica mais fácil. Quer ver por quê? Ó, coloca o peso dele puxando para baixo, PA. Tem uma cordinha aqui esticada, então tem uma tração aqui. E além disso, ele está apoiado. Se ele está apoiado, existe uma força que a gente chama de força normal, tá? Só que tem um detalhe. Essa cordinha aqui, ela está puxando com uma força tão grande que ele está na iminência de perder o contato. Se ele está na iminência de perder o contato, a normal tende a zero. Guarda isso. Na iminência de perder o contato, a normal a zero. Tá? Então a gente chega à seguinte conclusão. O tesão em módulo é igual ao peso de A. Vamos lá? A corda puxa para cima, então ela é puxada para baixo. Então aqui é tesão também, ó. A corda dá um laço aqui por trás. Opa! Aqui é tesão também, ó. A corda dá um laço aqui por baixo. A corda é a mesma, o tesão é o mesmo. Aqui é tesão e aqui é tesão. Agora sim. 2 tesão para cima são anulados por 2 tesão para baixo. Como a cordinha é a mesma, aqui também acaba sendo 2 tesão, ó. Nham. 2 tesão aqui, ó. Beleza. Bom, agora vamos ver essa polia aqui, essa última polia. Vou até mudar de cor, ó. Já que ela está equilibradinha, tudo que puxa para cima, 2 tesão mais 2 tesão, 4 tesão. É igual a tudo que puxa para baixo. Então, eu vou colocar 4 tesão puxando para baixo. Bom, se ela foi puxada para baixo, ela puxa essa outra corda para cima, com uma força de 4 tesão também. Tá bom? Como o B está equilibradinho, eu posso escrever assim, ó. 4 tesão é igual ao peso do B. Questão muito parecida com as questõezinhas anteriores, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. 4 vezes igual ao peso do B. No lugar de você colocar aqui, ó, a tração, coloca o peso do A. Prontinho. Já vou colocar o peso do A aqui. Aí o cara pergunta pra gente de quanto tem que ser a massa do corpo B de bola, tá? Então faz assim, ó. No lugar de colocar peso, coloca massa vezes gravidade. No lugar de colocar peso, massa vezes gravidade. A gravidade apareceu dos dois lados, corta a corda. A massa era 16 de A. Então fica 4 vezes 16. 4 vezes 16, isso aí vai dar 56. Portanto, a massa de B tem que ser igual a 56 quilogramas. E 56 quilogramas está na sua alternativa aí. Tá bom? E para finalizar aí, você vai ver que as questões, já deve ter visto, né? Que as questões desse módulo são muito parecidas umas com as outras. Então, não tem necessidade de você fazer todas, obviamente, né? Olha nessa primeira situaçãozinha aqui, ó, do último exercício da sua tarefa, 454. A força que ele fazia aqui na cordinha era F1. Como a cordinha é a mesma, a tração é a mesma, tá? E ela era equilibrada pelo peso. Então, eu chego que o F1 tem módulo igual ao peso, tá? Aqui eu tenho uma situação muito parecida. Como a cordinha é a mesma, não importa que está inclinado, viu? A força tensora é a mesma. Já que está equilibradinho, tudo que puxa para cima, F2, é igual a tudo que puxa para baixo, que é o peso, tá? Então, nessas duas situações aqui, ó, quem está puxando vai fazer a mesma força. Então, não tem muita vantagem, não, tá? Agora, com isso, já dá para a gente eliminar, por exemplo, lá em cima, ó, já dá para eliminar a alternativa B de bola e já dá para eliminar a alternativa D de dado. Agora, vamos para
essa situação aqui, ó. Tá vendo que é a cordinha mesmo? Opa! Então eu vou ter F3 de um lado, vou ter F3 do outro. E o peso aqui está puxando para baixo. Já que está equilibradinho, 2F3 é equivalente ao peso. Então, o F3 é metade do peso. Tá? Aí é interessante, né? Porque aí a gente já consegue um alívio para a força que a gente faz. É para isso que a gente usa polias, né? Agora vamos analisar essa situaçãozinha aqui, ó. Mais uma vez, aquela situação em que tem cordinha inclinada, sustentando um pezinho. Vamos lá? Vamos fazer o equilíbrio vertical? Vamos jogar o F4 para cá assim, ó. Se você jogar o F4 aqui na vertical, ele vem sem o ângulo você usa seno. Aqui é a mesma coisa. Joga esse F4 aqui na vertical. Veio sem o ângulo a gente usa seno. Tá bom? Como está equilibradinho, tudo que puxa para cima, F4 seno mais F4 seno, é igual a tudo que puxa para baixo, que é o peso. Então, o F4 vai ser o peso sobre 2 vezes o seno. Tá bom? Agora, seno é um número menor do que 1. E quando a gente divide por um número pequeno aqui, o resultado fica grande. Tá bom? Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O F4 é maior que o F3. Porque quando a gente divide por coisa pequena, o resultado fica grande. Tá bom? E isso aí está na sua alternativa C de casa. Bons estudos para vocês, espero ter ajudado e indica aí para o seu amigo que ainda não começou a fazer tarefa esse canal. Valeu, até mais galera, tchau, tchau.